Oi, tudo bem? Bem-vindo ao oitavo vídeo do projeto TF Overflow. Hoje vamos criar o cadastro e listagem das respostas acessando uma API. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos desse projeto, tá bom? Bom, vamos aqui então para o conteúdo. Nesse vídeo, eu pretendo fazer um formato um pouco diferente, tá? Eu pretendo ser mais direto, tá? Nos outros vídeos, tá levando mais ou menos uma hora, né? Por volta de uma hora, né? Cada vídeo desse projeto. Eu vou tentar ser mais direto aqui, tá? E eu queria até saber sua opinião depois aqui na descrição do vídeo, o que você achou desse formato, tá bom? Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Bom, então vamos aqui para o design, vou clicar aqui, ó, no design que a gente está se baseando. Então aqui a gente já criou, né, toda essa parte aqui da resposta, né, da listagem aqui, das respostas aqui, de uma determinada pergunta, e também aqui a parte do cadastro aqui, né, a gente já criou o HTML, o CSS e até o JavaScript, né, a gente fez um mock, né, que são dados fictícios, né, simulando que esses dados, né, estão vindos de uma API, né? Então a gente colocou dados fixos, né, por enquanto. Agora nesse vídeo a gente vai integrar, né, esse cadastro e listagem com a API. Bom, então vamos lá. Aqui ó, a gente vai fazer primeiro então essa navegação, né? Então quando o usuário clicar aqui na pergunta, ele tem que ser direcionado para essa página aqui, tá bom? Para isso, ó, vamos aqui no projeto, eu vou duplicar aqui essa pasta do vídeo 7 para vídeo 8, tá bom? Então vamos aqui no index.html, deixa eu copiar aqui o endereço do arquivo, vou acessar aqui, bacana, já está listando aqui as perguntas lá da API. Então a ideia é a gente colocar um link. Por enquanto, se eu clicar aqui ó, na pergunta, não acontece nada, né? Então vamos colocar envolver aqui essa pergunta com uma tag A, né? A tag A que é de link, tá? A tag usada para a gente criar links, né? Então para isso, vamos aqui no script, vamos aqui no script.js, né? Aqui ó, na lista de perguntas, nessa função aqui, ó, criar HTML da pergunta, que é essa função aqui. Aqui ó, a gente vai envolver a div, né? A tag aqui ó, do card, tá? A gente vai criar aqui ó, uma tag A, tá bom? Card pergunta, aqui o A, aqui vamos colocar uma class, né? Vamos colocar assim, ó, link pergunta, né? Link da pergunta. Vou colocar assim só link pergunta, tá bom? E aqui, ó, vamos colocar link pergunta. Opa, aqui, ó. Deixa eu copiar, né? O nome aqui. E aqui vamos colocar no href, tá? Aqui o endereço que a gente quer, né? Aqui o endereço, eu até deixei aqui separado, ó, a gente consegue acessar usando aqui, ó, essa URL aqui, tá?
que aqui no caso agora vai ser respostas, né? Então aqui, ó, vídeo 8, né? Que é a pasta que a gente está. E respostas. Então, a ideia aqui é que quando o usuário clicar, né, ele vá aqui para a página de respostas. E aqui, deixa eu ver aqui. E aqui, ó, além disso, né, a ideia aqui, ó, é a gente colocar informar aqui na URL esse ID, ó. Então aqui eu vou colocar o ID, que vai ser o que? Pergunta.id, tá? Esse pergunta aqui, ó, vem como parâmetro aqui da função, tá bom? Então aqui ele vai colocar o ID da pergunta. Bacana? Agora só vamos ajustar ali embaixo, né? Aqui, tag. Essa tag aqui, ela vai vir aqui antes, né? Da div, porque ela vai ser pai da div. Bacana? Então aqui para baixo, ó, a gente vai dar um append child de pergunta. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai dar um append child aqui da tag do card aqui da pergunta, e no LI a gente vai dar o append child do A, né, que o A vai estar agora dentro do LI. Bacana? Vamos ver aqui então se funcionou. Vou dar um F5. Ó, se eu pôr o mouse, ó, até aparece aqui embaixo, ó, na barra de status, ó, ID igual a 1, ID 2 igual a 1. Vamos colocar até, mudar aqui. Mudar aqui, ó. Em vez de só ID, vamos colocar assim, ID pergunta, tá bom? Que é o ID da pergunta, né? Bom, bacana. Então, se eu clicar aqui, ó, então eu cliquei na pergunta de ID 2, ó, então ele colocou aqui o parâmetro, tá? Na URL, os parâmetros, ele vem depois desse caractere aqui de interrogação, tá? Então, tudo que tiver depois dele são parâmetros, né? Que é a chave, né? A propriedade aqui é o ID e o valor é o 2, tá bom? Nesse caso, né? Bom, bacana. Aqui só vamos estilizar, ó, tá vendo que ele tá com um risco embaixo aqui, né? Um sublinhado aqui embaixo dos textos. Vamos então ajustar. A gente tem essa classe aqui, ó, link pergunta. Então vamos aqui no CSS, no style CSS. Então vamos na pergunta, formulário, que é aí no card, né? Vamos ver aqui onde está a parte do card. Card pergunta. Aqui. Vamos colocar aqui, ó, ponto link pergunta. Aí vamos colocar aqui, ó, o text, né? Text decoration. Vamos colocar none, tá? Vamos voltar, vou dar um F5. Bacana. Não está mais agora com aquele sublinhado embaixo, né? Bom, legal. Bom, agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó, quando o usuário clicar nesse T1, então ele vai vir aqui para o T1, né? E aí tem a opção de responder aqui, tá? Então, vai clicar em responder, aqui vai preencher os dados. Quando ele clicar aqui em enviar, a gente vai ter que criar a resposta
para essa pergunta de ID 1, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos aqui no... Deixa eu fechar esses aqui que a gente não está utilizando. Vamos no respostas JS, né? Então, aqui tem o evento de submit. Aqui é o do formulário resposta, tá bom? E aqui, ó, eu tinha deixado comentado, né, a parte da API. Eu vou descomentar. Eu vou comentar essa parte aqui, ó, né, que a gente colocou de forma a testar, né, o JavaScript aqui, né? Então, a gente estava simulando uma chamada que ocorreu com sucesso na API, igual a true, tá bom? Agora, a gente vai fazer a chamada propriamente dita. Então, aqui, ó, a chamada, a gente vai fazer aqui, ó, a chamada aqui no perguntas. Deixa eu colocar aqui com o apóstrofe, a crase, né? Perguntas. Então, aqui a gente vai passar aqui, ó, o ID da pergunta, né? O ID da pergunta, vamos colocar assim, ó, ID pergunta, tá bom? ID pergunta, e aqui a gente vai colocar barra respostas, tá? Esse daqui, ó, é o URL, esse barra respostas, para a gente criar a resposta para a pergunta 1, tá? E tem que ser o método post, tá bom? E aqui a gente vai passar as informações, né, da resposta, que vai ter basicamente o título, a descrição, o criado em, né, e o apelido, tá bom? Descrição. Aqui o apelido a gente não colocou, né? Vamos colocar aqui então. Tag apelido. Opa, apelido. Bacana? E agora tá aqui, ó, tag apelido.value, tá? E se ocorrer com sucesso, né, a chamada, ele pega aqui a resposta agora. Aqui. Bacana. E aqui, ó, no lugar do obtém todas as perguntas, seria obtém todas as respostas, né? Vamos ver aqui, ó, obtém. Aqui, ó, obtém todas as respostas, tá bom? Então, vamos voltar aqui embaixo. Aqui, ó, obtém todas as respostas, bacana? Legal. E aqui ele tem a parte da mensagem, né? Caso ocorra algum erro, né? Mensagem de erro aqui no cat. Bom? Bom, essa parte aqui, ó, a gente pode até apagar, né? Que a gente fez só para testar, tá bom? Agora aqui, ó, esse ID que a gente colocou aqui, ó, ID pergunta, tá? A gente vai obter ele usando aqui esse window location, tá? .search, né? Então, se a gente vir aqui, ó, F5, vou dar um F12 para abrir o console. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu tirar aqui desse modo. Ó, então, se eu der um window.location.search, né, ele vai retornar justamente aqui, ó, os parâmetros da URL, tá bom? Então, a gente consegue usar junto aqui com esse objeto aqui, ó, esse URL search params, a gente passa aqui, ó, os parâmetros, né? E a gente consegue fazer assim, ó.
search_params.get, que é de pegar, né? E o nome do parâmetro, que no caso aqui é id pergunta. A gente dá um enter, ele retorna o valor, tá bom? Da pergunta. Bacana? Bom, então vamos usar aqui aqui, ó. Vamos usar aqui esse search params. Vamos definir então aqui, ó, let id pergunta igual é o search params.get, e aqui a gente vai passar id pergunta, tá bom? Isso daqui, ó, a gente pode até separar numa função, tá bom? Tá, mas vamos deixar assim por enquanto, tá bom? Então, bacana, já tem o ID pergunta, bacana, fazer a chamada. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou até pegar esse endereço. Respostas. Então, se a gente vir aqui, ó, aqui, por exemplo, na pergunta 1 barra respostas, então tá vazio, não tem nada na pergunta de ID 1. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu aqui dar um F5 novamente. Então, eu vou entrar aqui, ó, na pergunta de ID 1. Vou clicar aqui em responder. Vou colocar aqui, ó, D1, apelido A1, enviar. Ok, vamos ver aqui se ele inseriu, ó. Então, perguntas 1, então ele inseriu, ó. Tá aqui, ó, D1, apelido A1, criado em, aqui, setembro, né, 9 do dia 18, tá bom? E a pergunta aqui, aí tem esse pergunta ID, né, que ele colocou, é o 1, tá bom? Bacana? Aqui é o ID. Aqui é o ID. Pergunta ID, é o ID da pergunta, e aqui é o ID da resposta, tá bom? Bom, bacana. Então aqui a gente já está gravando, só que ainda esses dados aqui, ó, estão estáticos, né? São fixos, né? A gente vai ter que, quando o usuário clicar aqui, ó, em responder e depois em enviar, né? E voltar para cá, a gente vai ter que recarregar essa lista de perguntas aqui, tá bom? Então, ó, vamos voltar aqui. Então, nessa parte aqui embaixo, ó, quando ocorrer sucesso, tem esse obter todas as respostas, né? Dessa pergunta. Então, a gente vai obter, ó. Então, a gente vem aqui, perguntas, barra. Aí, aqui a gente tem o ID pergunta. Deixa eu colocar aqui, barra respostas, tá bom? Aqui a gente vai ter que obter todas as respostas. Aqui a gente vai ter que obter o ID pergunta para passar como parâmetro, né? Vamos colocar aqui, ó, obtém todas as respostas de um determinado ID, né? Desse ID pergunta aqui em específico. Bom, então vamos passar como parâmetro aqui o ID pergunta. E aqui, lista de perguntas é lista. Só vamos ajustar aqui, ó. Então, aqui, ao invés de perguntas, são respostas. Aqui, ao invés de perguntas, são respostas. Então, aqui é tag lista de respostas. Aqui é lista de
respostas. Aqui também é de respostas. Lista de respostas. Aqui é uma resposta. Aqui é a resposta da cria HTML da resposta. Vamos ver aqui. Ó, cria HTML da resposta. E aqui até tá com pergunta, né? Vamos ajustar, ó. Então aqui, vamos ajustar aqui, até dar um, ó, card resposta, né? Copiar aqui. Então tem lá em cima, colei. Pergunta, aqui da resposta, aqui é da resposta, aqui é da resposta. Aqui, ó, pergunta, no lugar de pergunta é resposta. A gente só tá aqui ajustando, né? Opa! Que a gente acabou reaproveitando, né? A mesma função da parte de pergunta. Então, aqui, ó, pergunta. Acho que é só isso. Opa! Pergunta, resposta. Bacana. Resposta, descrição. Bom, bacana. Vamos voltar aqui. Acho que tá tudo certo. Então vamos ver se tá. Ah, tá. Então aqui, ó, obtém todas as respostas. Vamos colocar assim, ó, obtém todas as respostas. E aqui a gente coloca o ID, né? Que é o ID pergunta. Então, ID pergunta. Bom, vamos ver então se está funcionando. Obtém todas as respostas da pergunta, né? Ah, tudo bem, vamos deixar assim, velho. Deixa eu dar um F5. Ah, tá. Que aí a gente vai ter que criar aqui uma resposta, né? Para ele recarregar. Que quando eu clique em enviar, ó, deu algum erro. Deixa eu dar um F12. Vamos ver o que aconteceu. Ah, agora que estava demorando para se comunicar com a API, ó, D1 e D2. Ó, D1, se a gente vir aqui, ó, D1 e D2, tá bom? Então, ele já está carregando aqui da API, tá? As respostas. Agora, vamos carregar aqui, ó, essa informação aqui da pergunta que está fixa, né? Vamos voltar. Se a gente pegar o T2, ó, ele continua com o T1 aqui, está fixo. Então, vamos aqui no código. Ó, aqui está fixo, tá vendo a pergunta? Né? E aqui a resposta também, né? Que é quando a gente entra, clica na pergunta, né? Na listagem de pergunta, aí vai para a tela de resposta, aí ele carrega todas as respostas. É esse código aqui que faz isso, tá bom? Ó, a gente vai ter que chamar esse obtém todas as respostas aqui, ó. Nessa parte aqui, né? Ó, que é da respostas. Então aqui a gente pode até apagar, ó. Aqui obtém todas as respostas. E aqui a gente passa a ID pergunta, né? Só que esse ID pergunta, a gente vai pegar daqui, ó. Tá? Aqui, como a gente vai reaproveitar esse código, então a gente pode criar uma função, né? Por exemplo, obtém
ID pergunta da URL, tá bom? Aí aqui a gente coloca, né, ó, uma função function obtém ID pergunta da URL, bom? E aqui a gente cola o código. Cola o código dando um return aqui no ID pergunta, tá bom? Então, vamos usar aqui essa função lá em cima também. Aqui, ó. A gente pode até passar direto aqui, né? Ó. Obtém ID pergunta da URL. E aqui, ó, também a pergunta, a gente pode... Aqui a pergunta, a gente pode chamar a API aqui, né? Porque aqui está sendo fixo, então a gente pode fazer a chamada na API para obter essa pergunta aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver então. Antes aqui, ó, vamos só verificar aqui se está funcionando, né? Se eu clicar aqui, ó, T1, aí ele já carregou aqui as perguntas, tá bom? Bacana. Ó, criar HTML da pergunta. Tá, então o que a gente vai fazer agora é pegar essa chamada na parte da pergunta, né? Aqui, ó, obtém todas as perguntas. Aqui, a gente pode usar esse obtém todas as perguntas, tá? Deixa eu ver aqui. Obtém todas as respostas. Vamos ver aqui. A gente pode reaproveitar. Resposta. Vamos reaproveitar aqui, ó. Deixa eu ver. Obtém todas as perguntas. Cria HTML da pergunta. Bom, vamos usar então essa obtém todas as perguntas. Vou voltar aqui nos respostas. Então vamos colocar aqui, ó, essa função. Então aqui, ó, obtém, só que a gente vai colocar assim, ó, obtém pergunta, tá bom? E aqui, ó, aqui a gente vai, deixa eu ver aqui, aqui a gente vai colocar o ID da pergunta, tá bom? Aí aqui, ó, a gente vai informar ele aqui, né, ó, pergunta e o ID pergunta, tá bom? Aí vamos colocar aqui usando crase aqui, ó, bom? De pergunta, então ele vai fazer a chamada por esse ID, e aqui só que em vez de respostas, né, ele vai retornar só resposta, né, que é uma resposta só. Então, lista de respostas, tag lista de respostas, que vai ser a pergunta, só que aqui, ó, não tem esse for, né? É uma pergunta só. Bom, pode colocar aqui tudo junto, bacana. E se der algum erro, ele coloca aqui no console.log, tá?
Então aqui, ó, a gente pode colocar até aqui antes, para ficar na ordem, obtém pergunta, e aqui também a gente teria que passar o ID, né? Então vamos fazer assim, ó. Vou dar um let ID pergunta igual aqui, né? Então vou passar aqui o ID pergunta e aqui também o ID pergunta. Bom? Bacana. E esse criar HTML da pergunta aqui não precisa mais, né? E nem aqui em cima. Bacana. Vamos ver aqui então se está funcionando. Vamos voltar aqui para o index.html. Bacana, então vou clicar aqui, ó, T1. Então ele carregou o T1. Vamos clicar aqui em outro, no T2. Ele carregou aqui as informações corretamente agora, tá? Da pergunta que a gente clicou. Bacana? E aqui tem até a resposta dela, ó. Se a gente vir aqui, ó, então pergunta ID 2, ó. Perguntas, o ID é 2, vamos ver as respostas, ó. Tem uma resposta só, esse resp1. Se eu clicar aqui em responder, ó, vamos colocar assim, ó, resp2, apelido A2, enviar, ó, bacana, e ele já recarregou aqui, atualizou, né, a lista aqui de respostas, tá bom? Bom, bacana. Então, né, a gente já está, se eu clicar aqui, ó, já está com a funcionalidade aqui de carregar a pergunta aqui em cima, carregar todas as respostas, né? E também aqui do responder, né? Ó, resposta para a pergunta de ID 3. Ó, apelido AP3. Vou colocar aqui Franklin, né? Ó, enviar. Então, ó, resposta para a pergunta de ID 3, ele adicionou aqui embaixo, tá bom? E aqui o formulário também, é só clicar em enviar, ele está validando com sucesso aqui, né? O formulário. Bom, então, aqui a gente já tem a funcionalidade aqui, né, que a gente tinha planejado, né? Aqui já finalizada, né? Tanto a parte aqui de cima da pergunta, quanto aqui da resposta. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou desse formato mais rápido, né, de vídeo, mais direto, tá? Ou se você acha que ficou meio atropelado as coisas, passei muito rápido, e se você prefere o formato mais com calma, né, eu explicando mais cuidadosamente cada passo, que nem eu estava fazendo nos vídeos aqui anteriores desse projeto mesmo, tá bom? Bom, então a gente finalizou aqui, né, a parte de funcionalidades que a gente tinha planejado, né? Agora a gente vai, nos próximos vídeos, a ideia é a gente melhorar esse código, tá bom? Criando componentes visuais, né? Isolando o código melhor em funções. A gente vai ver responsividade também para esse projeto se adaptar, né? A interface se adaptar aos diferentes tamanhos de tela, né? Como celular, tela de celular e de tablet, né? Por exemplo. E no último vídeo a gente vai publicar esse projeto na internet usando o GitHub Pages, tá bom? Para outras pessoas conseguirem acessar como um endereço mesmo, como se fosse um site, tá bom? Bom, é isso. Até o próximo vídeo, um abraço, até mais.